Guarulhos, 17 de abril de 2025. Carta aberta a Stephanie A. Urtick, presidente de Rotary Internacional 2024-2025. Rotary Internacional a serviço do mal. Sou Jackson Dorta, companheiro de Rotary Internacional do Distrito 4563, São Paulo, Brasil. E os fatos que serão apresentados materializarão como companheiros, clubes, governadores e um presidente eleito de Rotary Internacional se mancomunaram para juntos fazer o mal, transformando clubes de Rotary em tribunal de exceção, instrumentos de ataque e ódio contra um companheiro, afrontando todos os valores de Rotary Internacional e a prova quádrupla. Em 8 de setembro de 2021, o Conselho Diretor do Rotary Clube de Guarulhos, que tinha como presidente o companheiro Douglas Cavalheiro e como secretário o companheiro Sidney Berberic Freire, aprovou a convocação do companheiro Jackson Dorta para prestar esclarecimentos sobre um assunto sem nenhuma ligação com o Rotary Internacional. Tal convocação tinha como objetivo atacar, constranger e humilhar o companheiro Jackson Dorta, que subscreve esse documento. Cria-se dessa forma, totalmente fora das normas de Rotary Internacional, o Tribunal de Exceção do Rotary Clube de Guarulhos, com poderes ilimitados de convocar qualquer um para esclarecer qualquer assunto, mesmo que o assunto não tenha nenhuma ligação com o Rotary Internacional. Uma manipulação covarde e irresponsável com o objetivo de atacar, constranger e intimidar um companheiro de Rotary. Rotarianos unidos para fazer o mal. Em 13 de setembro de 2021, o companheiro e juiz de tribunal de exceção do Rotary Clube de Guarulhos, Douglas Cavalheiro, totalmente fora das normas de Rotary Internacional, emitiu um documento oficial convocando o companheiro Jackson Dorta, sendo este de outro clube, para prestar esclarecimentos sobre um tema sem nenhuma ligação com o Rotary Internacional. Companheiros unidos para fazer o mal. Um documento covarde e irresponsável com o objetivo de atacar, constranger, intimidar e humilhar. No dia 15 de setembro de 2021, dois presidentes de clubes manipulados pelo presidente, juiz Douglas Cavalheiro, passaram a atacar covardemente o companheiro Jackson Dorta. A companheira Nilceia Germin apresentou um documento oficial do Rotary Clube de Guarulhos Norte Centenário, pedindo a anulação de uma reunião de diretoria de uma entidade que não tem nenhuma ligação com o Rotary Internacional. Um documento inepto, covarde e irresponsável, que manifesta a incompetência e a maldade da companheira e do Conselho Diretor do Rotary Clube de Guarulhos Norte Centenário. Por outro lado, o companheiro Sérgio Quintal, presidente do Rotary Clube de Guarulhos Sul, acreditando nas mentiras e maldade do companheiro Douglas Cavalheiro, mobilizou seu clube para atacar e constranger o companheiro Jackson Dorta, também do Rotary Clube de Guarulhos Sul, demonstrando por parte do companheiro Sérgio Quintal fraqueza de caráter e incapacidade de discernimento, mas demonstrando também uma grande vocação para o mal. Companheiros unidos para fazer o mal. Depois de um processo demorado e difícil, conseguiram-se documentos que materializavam as ações nefastas, maldosas e irresponsáveis cometidos contra esse signatário. Em 26 de outubro de 2023, foi encaminhada à governadora do Distrito 4563, Ana Maria Forli, toda a documentação, solicitando um parecer formal e providências, uma vez que as condutas apresentadas afrontavam os valores rotários e a prova quádrupla. Após meses sem nenhuma resposta, foi elaborado e protocolado um documento no escritório do Rotary Internacional do Brasil, dando conta da omissão da governadora. Somente após o registro desse documento, a governadora Ana Maria emitiu um parecer pífio, que testificava, abre aspas, nesse particular, verifica-se que a mencionada convocação não tem embasamento em nossos documentos normativos. Vale ressaltar,
Nesse particular, verifica-se que a mencionada convocação, ou seja, aquela convocação aprovada pelo Conselho Diretor do Rotary Clube de Guarulhos, é em documento formalizado pelo presidente / juiz Douglas Cavalheiro do clube, encaminhado ao senhor Jackson Dorta, no caso eu, não tem embasamento em nossos documentos normativos. Isso testificado pela governadora Ana Maria Forley. Bem, ou seja, a governadora atesta que os atos praticados pelo companheiro e clubes de Rotary foram feitos fora das normas de Rotary. Clubes de Rotary não podem criar tribunal de exceção. Depreende-se que os companheiros envolvidos nos ataques, além de maldosos, covardes e irresponsáveis, são também analfabetos funcionais e incompetentes, pois não conseguiram ler e interpretar as normas de Rotary. Após comprovados todos os ataques, mentiras e manipulações covardes, irresponsáveis e incompetentes feitos pelos envolvidos, qual foi a providência tomada pela governadora Ana Maria Forley? Nenhuma. Devolveu o documento para que os clubes fizessem o que bem entendesse. Mas não são analfabetos funcionais? Esperar o que deles? Companheiros unidos para fazer o mal, agora com uma governadora junto. Em 25 de junho de 2024, em reunião online, reportei todos os acontecimentos ao companheiro Mário César Martins Camargo, presidente RI 2526, repassando toda a documentação pertinente aos fatos apresentados. Creio que por orientação do companheiro Mário César, o companheiro Diogo Mastro Rocco, governador do Distrito 4563, 2024-2025, entrou em contato, marcando uma reunião para tratar dos temas apresentados. Informação importante. Paralelo aos fatos apresentados, em 13 de junho de 2024, na condição de presidente do Rotary Clube de Guarulhos, encaminhei à governadoria um documento solicitando esclarecimentos quanto à intervenção da governadoria do Distrito 4563 no processo de escolha do presidente do Rotary Clube de Guarulhos Aeroporto, uma vez que a governadoria escolheu um presidente para a gestão seguinte, a minha, mandando inclusive a ficha de cadastro de presidente sem o conhecimento do conselho diretor do clube e da presidência à época. Voltando aos fatos, em 4 de julho de 2024, na governadoria do Distrito 4563, teve lugar uma reunião na qual o governador Diogo Mastro Rocco estava totalmente alheio aos fatos reportados na gestão da governadora Ana Maria Forley e ao companheiro Mário César Martins Camargo. Após uma reunião pífia para tentar encerrar as demandas com os companheiros, clubes e governadores, formalizei 2 pedidos. Primeiro pedido, que o governador atuasse junto ao companheiro / juiz Douglas Cavalheiro para que fosse elaborada uma retratação formal pelos ataques covardes, maldosos, irresponsáveis e incompetentes. 2. Que o governador esclarecesse formalmente por quais motivos o Distrito 4563 tentou impor um presidente ao Rotary Clube, o qual eu presidia. Passados mais de 40 dias, sem nenhuma resposta por parte do governador Diogo Mastro Rocco, em 22 de agosto de 2024, elaborei um documento expondo o meu desapontamento com relação às omissões do governador. Em 11 de setembro, o governador Diogo Mastro Rocco me encaminhou um documento pífio, sem nenhum esclarecimento concreto, mas com uma informação importante, abre aspas, sendo que se os clubes que não observarem as normas do Rotary Internacional, eles poderão ser desativados por justa causa. Parecer do governador Diogo Mastro Rocco, sendo que se os clubes que não observarem as normas de Rotary Internacional, eles poderão ser desativados por justa causa. Bem, agora a certeza da incapacidade cognitiva e da incompetência do governador, uma vez que em parecer formal a governadora Ana Maria Forley testificou
nesse particular, verifica-se que a mencionada convocação feita pelos clubes, em especial pelo Rotary Clube de Guarulhos, não tem embasamento nos nossos documentos normativos. Também que a governadora, pelo que se apresenta, não conhecia as normas de Rotary Internacional, pois não tomou nenhuma providência contra quem agiu fora das normas de Rotary. Situação surreal: uma governadora afirma que o clube agiu fora das normas do Rotary Internacional e não tomou nenhuma providência. E um outro governador afirma que se um clube agir fora das normas de Rotary, poderá ser fechado, mas também não tomou nenhuma providência. Ainda que o governador Diogo Mastro Rocco não conseguiu sequer saber por qual motivo o distrito tentou indicar um presidente para o Rotary Clube de Guarulhos Aeroporto. Incapacidade cognitiva, incompetência, omissão e maldade. Companheiros e governadores unidos para fazer o mal. Vale esclarecer que todos esses fatos foram levados formalmente ao escritório do Rotary Internacional do Brasil, no qual o gerente afirmou que esses assuntos não são de competência do Rotary Internacional. Omissão, incapacidade, incompetência, colaboradores do Rotary Internacional unidos para fazer o mal. Em 27 de janeiro de 2025, levo ao conhecimento do companheiro Mário César Martins Camargo que, quanto aos graves fatos que foram apresentados e afrontam os valores de Rotary e a prova quádrupla, nenhuma providência foi tomada. A resposta foi que ele estava com uma demanda de Rotary e depois conversaríamos. Numa atitude omissa. Vale esclarecer que esses fatos se deram em 2021, os fatos apresentados, mas que depois da criação do Tribunal de Exceção do Rotary Clube de Guarulhos, aos documentos formalizados pedindo esclarecimentos, ninguém mais queria tocar no assunto. Basta lembrar que a governadora Ana Maria Forley só se manifestou após ser protocolado documento no escritório do Rotary Internacional do Brasil quanto à sua omissão. Em 12 de março de 2025, encaminho um vídeo ao companheiro Mário César, apresentando todos os fatos narrados, dando a ele a oportunidade de tomar atitudes para a devida apuração dos fatos e providências. Em 14 de março de 2025, o companheiro Mário César me comunica que o material foi encaminhado ao David Alexander, Chief Communications Officer of Rotary, e me passou o contato de Patrick Nunes, brasileiro que assessora David Alexander. Após uma conversa com Patrick Nunes, mandei todo o material e pedi uma posição formal do Chief Communications Officer. Também esclareci que, se não fosse atendido, publicaria todo o conteúdo nas páginas do Facebook Verdades do Distrito 4563, bem como no Instagram, grupos de WhatsApp e etc. Mas, mais uma vez, fui totalmente ignorado. Em 18 de março de 2025, publiquei os vídeos nas redes sociais, Facebook, Instagram, além de compartilhar em grupos de WhatsApp e Telegram. No Facebook já conta com mais de 4.000 visualizações esse vídeo, além de um número expressivo de visualizações dos outros vídeos que já estão na página Verdades do Distrito 4563 do Facebook. Cabe salientar que essa exposição vexatória do Rotary Internacional deu-se pela total inércia e incompetência de David Alexander e do companheiro Mário César, que, na minha opinião, como rotariano, eu demitiria imediatamente o David Alexander e sua equipe de comunicação, que permitiram que toda a situação chegar até aqui, sem tomar nenhuma providência. Em 19 de março de 2025, a pedido do companheiro Mário César, presidente eleito, Caio Cruz, representando o escritório do Rotary Internacional do Brasil, mandou um e-mail lamentável testificando a incapacidade e incompetência do RIBO, muito triste. Em 16 de abril de 2025, lanço mão da minha última tentativa de fazer valer os valores rotários, em especial a integridade, liderança e o companheirismo, além da prova quádrupla. Para todos os fatos apresentados, creio que eu seja o único
que esteja preocupado em defender os valores de Rotary. Nessa mensagem, me dirijo diretamente à presidente do Rotary Internacional, gestão 2024-2025, Stephanie A. Urtick. Pois não é possível que numa organização, com a história que construímos ao longo de mais de um século, não tenha um único companheiro que se incomode com o fato de pessoas totalmente desalinhadas com tudo que o Rotary Internacional apregoa e representa, que usaram a organização para a mentira, a covardia e para fazer o mal, transformando clubes de Rotarys em tribunal de exceção, perseguição e destruição da honra de um companheiro, contando com a omissão e conivência de governadores e um presidente eleito, e sem nenhuma providência tomada de um presidente em exercício. Caso essa omissão se perpetue, será uma mensagem ao mundo que a organização Rotary Internacional aceita que a maldade, a mentira, o ódio, a vingança prosperem com naturalidade em suas estruturas. Que o amor, a verdade e a justiça são narrativas que, quando interessa, são utilizadas, mas nunca são praticadas. Das providências. Sugiro que seja criado uma comissão para apurar todos os fatos apresentados, incluindo as condutas do presidente eleito, do chefe de comunicação, governadores, do escritório de Rotary do Brasil, clubes e companheiros, inclusive a conduta desse signatário, a minha conduta, e que, se as irregularidades apontadas sejam corrigidas e punidas dentro das normas de Rotary Internacional. E se em 48 horas não tiver uma posição oficial das providências referentes aos fatos apresentados, encaminharei esta carta em texto e vídeo para todos os e-mails disponíveis na internet dos distritos de Rotary ao redor do mundo, em português e em inglês. 2. Encaminharei esta carta em texto e vídeo para todos os e-mails disponíveis na internet de mídia, jornais, revistas, redes de televisão, site, redes sociais, governo brasileiro, governo americano, ONU, dentre outros, em português e em inglês. Criarei a página de Facebook Rotary a Serviço do Mal, em inglês e português, onde postarei todos os documentos e vídeos para que qualquer pessoa no mundo possa acessar. Escreverei um livro colocando todos os documentos apresentados em todas as fases dessa demanda, contando a minha visão dos fatos para que cada um que ler tire as suas conclusões, com o título provisório de Rotary a Serviço do Mal. Considerações finais. Vale ressaltar que minha luta e minha busca pela justiça, pela verdade e pelo amor se baseiam na crença de que o Rotary Internacional é uma organização que tem um grande chamado para ajudar a humanidade, mas nunca conseguirá atender esse chamado se corromper os seus valores. Seria muito mais fácil e cômodo simplesmente sair da organização e cuidar dos meus interesses, mas tenho fé de que os melhores caminhos serão tomados. Creio que a imagem de honra e ética a ser preservada e toda essa situação servirá para o crescimento e aprimoramento. Caso não seja, que o Rotary Internacional explique ao mundo como permitiu a mentira, a covardia e o ódio se impusessem tão fortemente dentro da organização. Em todas as fases dessa demanda, fiz campanha para a criação do Conselho de Ética no Distrito 4563. Conselho de Ética já no Distrito 4563. Mas nenhum governador ou mesmo um presidente de RI apoiaram. É tempo que a nossa organização tenha Conselho de Ética para resolver de maneira transparente e correta demandas como essa. E se eu menti ou transgredi o que apresentei, que eu seja o primeiro a responder ao Conselho de Ética do Rotary Internacional.
Por fim, lembrar que a internet é eterna. Caso esses vídeos e documentos sejam postados nas redes, ficarão disponíveis para sempre, sendo que a qualquer momento poderão viralizar, trazendo danos irreparáveis à organização, testificando a geração mais fraca de líderes, entre aspas, que o Rotary já teve. E quando tudo isso acontecer, só tenho uma coisa a dizer: eu avisei. Mais uma vez ressalto que só estou recorrendo a essa ação pela total omissão das autoridades de Rotary em todas as fases dos acontecimentos. Que prevaleçam a verdade, a justiça e o amor. Gratidão.